Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Imagina uma pessoa favelada, miserável, passando fome, que encontra disposição para escrever um diário narrando sobre sua vida, as suas experiências. Pois foi exatamente isso que fez Carolina Maria de Jesus. E é sobre o livro dela que eu faço alguns comentários nesse vídeo. Carolina Maria de Jesus ficou nacionalmente conhecida com o lançamento da obra Quarto de Despejo, que é uma reunião de 20 cadernos que funcionavam como um diário dela entre 1955 e 1960, nos quais ela relata de maneira objetiva, simples, as suas experiências enquanto uma pessoa favelada, enquanto realizando a luta dia a dia para garantir a sua sobrevivência e várias vezes dando um depoimento bastante visceral a respeito da fome que ela atravessava, que sua família também atravessava esse problema. Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1914, e ela estudou apenas 2 anos de sua vida. Curiosamente, ela realizou seus estudos no Colégio Espírita Allan Kardec, que foi fundado e dirigido por Eurípides Barçanufo, grande figura espírita brasileira do século passado. Pois muito bem, ela se utilizava desse seu parco conhecimento letrado para registrar as suas experiências nesse tom tanto quanto documental, às vezes de crítica social, mas fundamentalmente uma escrita que reflete de maneira muito poderosa e de maneira muito direta as suas próprias experiências com a miséria e com a fome. E o livro alcançou uma grande repercussão nacional. Posteriormente, então, ela vai ficar conhecida, vai ser chamada para várias ocasiões e eventos culturais, vai ser reconhecida como poeta também e por aí vai. Mas as reflexões que ela traz são muito dolorosas, porque são as narrativas a respeito da fome e da miséria construídas, escritas por uma pessoa que está atravessando essas experiências difíceis. Isso é importante para nós, para dar mais uma dimensão do que é viver, do que é atravessar esses problemas. Eu, por exemplo, não conheço isso de pele, não conheço de sentir fome, de estar na miséria. Então é importante parar, escutar, ler o que essas pessoas têm a dizer, para que a gente possa fazer um movimento duplo, um movimento que é pessoal, no sentido de desenvolvermos uma compaixão pelo sofrimento das outras pessoas que estão passando pela carência no atendimento às necessidades que são básicas, que são fundamentais da vida material, que é o da alimentação e também ali de um lugar digno para morar e de acesso a outros serviços que nós já somos capazes de propiciar para o conjunto da sociedade. Além disso, nos mobiliza também para que possamos agir coletivamente, criando mecanismos sociais através dos governos e através mesmo da organização civil, de diversas ONGs, por exemplo, no sentido de mitigar a fome e de criar políticas estruturantes que combatam esse problema. Porque a gente percebe que, naquilo que se refere à fome, as duas frentes são importantes. Quem tem fome tem pressa, precisa ser atendido no momento que está com fome. A pessoa que está com a barriga vazia não vai conseguir pensar em nada, não vai conseguir pensar em trabalhar para ganhar dinheiro, não vai estudar, não vai fazer as outras coisas simplesmente porque a pessoa está com fome. Então, é uma emergência, uma necessidade que tem que ser atendida. Ao mesmo tempo, nós devemos nos mobilizar no sentido de construir uma sociedade onde a fome não seja uma realidade. Isso é um tanto quanto absurdo que nós estamos num país que é recordista na produção de vários grãos, que na maioria das vezes são exportados, e enquanto humanidade nós já somos capazes de produzir alimento para 8 vezes a população mundial, que é em torno de 7 bilhões de pessoas, e, no entanto, boa parcela da população mundial, pelo menos 2 bilhões de pessoas, está em estado de insegurança alimentar. Desde os quadros mais leves, de insegurança alimentar ocasional, até aquelas pessoas que são miseráveis e que passam fome todos os dias. Então, nosso problema hoje não é da produção de alimentos, mas da distribuição deles e do sistema econômico que seja mais justo e mais solidário. E é interessante esse relato da Carolina Maria de Jesus, no seu livro Quarto de Despejo,
Porque ele nos chama atenção para essa problemática. Ele empodera a pessoa que está falando e chama a atenção da sociedade que tem acesso a esses recursos para voltar o seu olhar, a sua atenção e as suas ações para aqueles que não estão favorecidos. Em O Livro dos Espíritos, até, há um pensamento de que em uma sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque quando nós nos organizamos efetivamente com os valores cristãos, a fraternidade é o pilar que estrutura toda a sociedade. E, naturalmente, se nós nos tratássemos como irmãos, ninguém estaria com fome. Não haveria necessidade de acontecer algo desse gênero. E as experiências que a Carolina Maria de Jesus relata para nós, então chama atenção para o problema, que ainda não está vencido completamente na nossa sociedade. Pelo contrário, a gente viu que nos anos anteriores a gente teve até uma acentuada nesse problema, na porcentagem de pessoas que passam fome no nosso país, por causa de políticas públicas indevidas ou da ausência de políticas públicas, bem como se empodera as pessoas que são ditas marginais ou nos grupos que são menos considerados socialmente, para que façam aquilo que hoje em dia é chamado de escrevivência, onde as pessoas vão narrando as suas próprias experiências em primeira pessoa. Isso serve para empoderar aquele que atravessa a situação e também como uma ferramenta, um mecanismo de luta para conquistas sociais, para minimizar e superar esse problema tão grave que é o da fome e, na sequência, claro, as questões de miséria que a gente tem condições de fazer, temos os recursos para tanto. Para isso, no entanto, precisamos pensar uma série de questões que vão muito além do que a gente está discutindo aqui hoje, mas que necessariamente dizem respeito às estruturas econômicas da nossa sociedade, não só do nosso país, sociedade, o mundo como um todo. É o meu recorte a respeito desse livro, convido você a ler, estilo bem simples, fragmentado, objetivo, direto, visceral, um tom de documentário, de denúncia ao mesmo tempo, muito importante da gente ler para a gente se sensibilizar a uma realidade que talvez não seja nossa, mas nos chama a atenção. E a gente mobilizar em nós a compaixão e as ações sociais para a gente combater esse problema, porque quem tem fome tem pressa. E ninguém precisa morrer de fome no mundo onde há tanta produção de alimentos. Eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.